Respeitabilíssimo irmão Tadeu Gomes Xavier, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja do Rio Grande do Sul, venerável mestre, irmãos primeiro e segundo vigilantes, meus queridos irmãos todos, ilustres autoridades e convidados. Na homenagem à cidade de Viamão, podemos dizer que, além da sua participação histórica na fase inicial do povoamento do Rio Grande do Sul, tem no período em que denominamos de Epopeia Farroupilha, fundamental participação, eis que em grande parte do decênio do movimento revolucionário foi o quartel-general das tropas farroupilhas. Historicamente, Viamão teve a denominação inicial de Capela Grande e durante a República Rio-Grandense de Setembrina. Já no início do movimento, no dia 19 de setembro de 1835, na junção das forças militares determinadas por Bento Gonçalves, desde Pedras Brancas, hoje Guaíba, além da tropa trazida desde essa localidade por Gomes Jardim, juntou-se também outra comandada por Onofre Pires da Silveira e Canto, formada por combatentes da aldeia dos Anjos, hoje Gravataí, e de Viamão. Deflagrada a Revolução, com a tomada de Porto Alegre em 20 de setembro, temos, a partir da chegada de Bento Gonçalves em 21, a sua expansão por toda a província, com diversos combates entre as tropas farroupilhas e as tropas imperiais. Destituído o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, o qual fugiu para Rio Grande, foi empossado o quarto vice-presidente, Marciano José Pereira Ribeiro, ficando então o Rio Grande com 2 governadores, ou seja, um pelo movimento revolucionário e outro pelo Império. Em 15 de junho de 1836, Porto Alegre é retomada pelas forças imperiais sob o comando do Major Marques de Souza, o qual estava junto com outros prisioneiro no barco Presiganga, no Guaíba, aprisionando o presidente Marciano Ribeiro e demais deputados e membros farroupilhas que se encontravam na capital. Bento Gonçalves, sabedor de que Porto Alegre havia sido tomada, tratou de correr na esperança de reconquistá-la, vindo da região de Triunfo, passando por Portão São Leopoldo, e atingiu as encostas de Porto Alegre, ou seja, em Viamão. Encontrou a capital já sitiada pelas tropas de João Manuel de Lima e Silva, futuro primeiro general Farrapo, tendo em seguida atacado a cidade, a qual ofereceu tenaz resistência, evitando sua invasão. Bento Gonçalves, ante a resistência do inimigo, mandou cessar o ataque e constituir o sítio à cidade, estacionando o seu quartel-general em Viamão, de onde passou a vigiar os movimentos dos legalistas, impedindo-lhes a saída por terra. Várias tentativas nesse período, que foi conhecido como Primeiro Sítio, foram feitas na tentativa de furar o cerco, porém todas resultaram em vão. Todavia, o chefe da Revolução, desde seu quartel-general em Viamão, mantinha apertado sítio o antigo Porto dos Casais Açorianos. Em 20 de agosto, Onofre Pires, havendo desistido de sitiar São José do Norte, dada a impossibilidade de se tomar Rio Grande, já estava com Bento Gonçalves em Viamão, com a finalidade de auxiliá-lo na difícil situação em que se encontrava, pois que a retomada de Porto Alegre pelos farroupilhas estava ficando cada vez mais um sonho distante e impossível, principalmente depois de perder o forte de Itapuã. Mal chegou a Viamão, Onofre Pires foi empregado com os 200 homens que trouxera de Mostardas como defesa avançada no Rio Gravataí, de onde se prenunciava teria início a ofensiva do inimigo. Houve terrível combate entre as tropas imperiais, comandadas por Bento Manuel Ribeiro, e as farroupilhas ao comando de Bento Gonçalves, resultando na retirada para Porto Alegre das tropas imperiais.
houve ainda muitas escaramuças, sendo que numa dessas ficou ferido Bento Gonçalves. Ferimento esse que, embora leve, levou meses para cicatrizar. Com a proclamação da República Rio-Grandense em Piratini, pelo coronel Antônio de Souza Neto, em 11 de setembro de 1836, da qual Bento Gonçalves não participou e somente teve notícia semana depois, eis que estava em Viamão. E vendo que a situação das tropas em Viamão era insustentável, já que não teria como receber reforços lá da campanha, resolveu-se efetivar a retirada para ir juntar-se às demais tropas que se encontravam naquela região. A única alternativa que restou era o caminho do oeste, através da Depressão Central, por onde poderia desembocar na campanha e fazer a junção com seus companheiros. Teria para isso de enfrentar o total das forças adversárias e transpor 4 rios caudalosos, avolumados pelas cheias desse ano. Somente um tinha ponte, o rio Gravataí, e justamente nesse estava mais próximo o inimigo. Teriam ainda pela frente os rios dos Sinos, Caí e Taquari, e também arroios como o Portão e Passo Fundo. Conduziam, além da tropa, em torno de 50 carretas com famílias que haviam se asilado no acampamento, mais o trem de munição e ainda 14 bocas de fogo. Observe-se que se tratava de um inverno frio e chuvoso, muito rigoroso, como só ia acontecer. A caminhada teve um desfecho infeliz para os farroupilhas, pois na ilha de Fanfa, no Jacuí, após prolongada batalha, se viram obrigados a se render. Prisioneiros: Bento Gonçalves, Onofre Pires, Tito Livio Zambecari, Pedro Boticário, Corte Real e outros, os quais posteriormente foram conduzidos a prisões no Rio de Janeiro. Terminava assim o primeiro sítio a Porto Alegre, com o quartel-general Farroupilha, na histórica Viamão. Após a impossibilidade de João Manuel de Lima e Silva, foi o primeiro general Farroupilha continuar, em razão de seus ferimentos no comando geral das forças revolucionárias, assume o general Antônio de Souza Neto, terceiro general Farroupilha. Eis que Bento Gonçalves foi o segundo. E a 13 de abril de 1837, após Bento Manuel Ribeiro, por questões políticas e particulares, ter se bandeado para o lado Farroupilha, Neto reorganiza as forças em operação. Tocou a ele o centro da província, incluindo os vales do Jacuí e Guaíba, inclusive as regiões da Costa da Serra e Beira-Mar, do Botucaraí a Itapeva e de Torres ao Estreito. À testa desta grande unidade, Neto avançou para as cercanias de Porto Alegre, restabelecendo o cerco da capital, isto em 11 de maio de 1837, com o quartel-general mais uma vez em Viamão. Iniciava-se o segundo sítio de Porto Alegre. A 10 de setembro de 1837, um domingo, inicia-se a fuga do general Bento Gonçalves do Forte do Mar, ou de São Caetano, na Bahia, com acolhida inicial na ilha de Itaparica, onde ficou até o dia 7 de outubro. Empreendida a viagem de volta em barco, desembarcou em Desterro, capital de Santa Catarina, e seguiu para o Rio Grande, passando por Torres a 3 de novembro, atingindo Viamão no dia 10 de novembro de 1837. Justamente 60 dias após a sua fuga do Forte do Mar e 13 meses e 6 dias de sua prisão na ilha de Fanfa. O exército Farroupilha, que sitiava Porto Alegre, tinha novamente seu quartel-general em Viamão e estava sob as ordens do coronel Onofre Pires, da Silveira e Canto, quando da chegada de Bento. Em 1839, Bento Gonçalves, sendo presidente da República, se encontra em Piratini. Porém, se diz com a ideia de ir para Viamão, apertando o cerco de Porto Alegre na qualidade de comandante em chefe do exército republicano, pois se sentiria mais útil lá.
e após determinar a ida da capital da República para Caçapava, se licencia da presidência, a qual passa ao segundo vice, José Mariano de Matos, e retoma o rumo de Viamão. Viamão ganhara foros de quartel-general do Exército Republicano, sediado num sobrado junto à imponente Igreja Matriz. Em torno da vila, a infinidade de barracas do grande acampamento de guerra. Em caindo a noite, centenas de fogos de chão estão pontilhando de luz a terra emponchada de negrume, silhueta de soldados se marreando, e vai e vem de algumas chinas trabalhando. Este era o perfil de uma Viamão revolucionária. De observar-se que se os lanchões de Garibaldi, para desaguar em Tramandaí, para desembarque em Laguna, foram fabricados no estaleiro à margem do rio Camaquã, e tem suas principais nascentes em Lavras do Sul, de Viamão desceram até o rio Capivari os bois de carro para os puxar. Foram 128 bois. E depois uma jornada heróica. Certa feita, logo após ser promulgada a maioridade de Dom Pedro II, em 1840, colocada a questão do Rio Grande com a exposição através de um mapa, teria ele colocado que via, junto a Porto Alegre, a vila de Viamão, ao que lhe foi respondido: sim, majestade, esse quisto republicano se constitui na maior dor de cabeça para nós. Dali se mantém o sítio por terra contra a capital. E dali partiu, através da vila de Santo Antônio da Patrulha e cortando o rio Mampituba, a aventura da expedição à Laguna. Fins de 1840, a meio caminho entre Porto Alegre e Viamão, no Passo do Vigário, dá-se um encontro entre a vanguarda do coronel Chico Pedro, sob o comando do tenente-coronel João Nepomuceno da Silva, e a vanguarda farroupilha sob o comando do coronel Teixeira Nunes, o famoso coronel Gavião, comandante dos Lanceiros Negros. Ao lado de Teixeira Nunes se encontravam os seus amigos italianos, companheiros da jornada de Laguna, Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti. Houve baixas de ambos os lados, mas do lado farroupilha ocorreu grande perda, com a morte de Luigi Rossetti, figura de proa nas fileiras republicanas, principalmente como jornalista, administrador e, por fim, um valente soldado. Entre outros fatos, a morte de Rossetti nos campos de Viamão teria se somado aos motivos a que em 1841 Garibaldi deixasse o Rio Grande Farroupilha, aportando no Uruguai e mais tarde na Itália. E assim, diante de todos os fatos históricos vinculados à epopeia farroupilha, finalizamos afirmando que a histórica cidade de Viamão é digna e amplamente merecedora da homenagem que a benemérita cinquentenária, augusta e respeitável loja simbólica Bento Gonçalves, número 28, e a sereníssima grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul realizam nesta solene sessão. Muito obrigado.